A história está eternizada em São Borja através de praças, ruas e monumentos. E a lembrança do mais ilustre filho dessa terra está mais viva do que nunca na memória de todos os brasileiros. Getúlio Vargas nasceu em São Borja no dia 19 de abril de 1882. Aos 24 anos, se formou bacharel em Direito em Porto Alegre. Mas foi ao retornar para sua terra natal para trabalhar como advogado que a trajetória na política teve início. Quando se formou, veio advogar em São Borja, em 1911, ele foi chamado, então, para ser deputado estadual. E o Getúlio foi, então, recém-casado, abandonou a banca de advocacia e foi ser deputado estadual. Foi aí que ele começou toda a carreira política. Getúlio se tornou presidente pela primeira vez através da Revolução de 30. Muitas mudanças vieram durante o governo dele, como a instituição do salário mínimo, criação da Justiça do Trabalho e o voto, que se tornou secreto e obrigatório para homens e pela primeira vez na história do país, também para as mulheres. 1930 é que alguns têm chamado de marco civilizatório na história brasileira. A chamada Revolução de 30, ou o movimento de 1930, eles são importantíssimos para reconfigurar a história nacional. E sobretudo, pelas conquistas que os trabalhadores tiveram a partir de 1930, pela criação do Ministério do Trabalho e principalmente em torno da legislação trabalhista e da legislação previdenciária. Ao todo, foram mais de 15 anos de uma presidência que divide opiniões. Getúlio Vargas foi um ditador e um presidente democrático, mas o que não deixa dúvida são os feitos deste governo que resistem até hoje. Ele, logo que chegou lá, já começou a criar legislação social, legislação trabalhista. A CLT, por exemplo, ela foi criada pelo Getúlio. O Código Penal do Getúlio, a Petrobras foi criada por ele, as usinas siderúrgicas foram criadas por ele. Tudo foi da visão do presidente Getúlio Vargas. Para manter viva a trajetória de importantes figuras nascidas em São Borja, os museus guardam parte dessa história, mantendo preservadas as construções históricas e itens que pertenceram a esses políticos. A intenção de valorizar esse nosso passado, um passado glorioso, um passado que se faz presente, que nós assim valorizamos muito os nossos museus, onde a gente procura sempre contar a história dos nossos ex-presidentes, principalmente Getúlio Vargas, um grande estadista para nós. É de extrema importância essa valorização, porque ninguém vive sem o seu passado. Para preservar esse passado em boas condições, o prédio histórico que foi lar de Getúlio, no período em que residiu em São Borja, está passando por um processo de restauração. A arquiteta Berenice faz parte da equipe responsável pela obra e vive na pele o desafio de realizar as modificações na casa, processo detalhado e cuidadoso, para que as características originais se mantenham preservadas. Foi construída na época do seu casamento, no começo do século XX, né? A casa é toda feita em tijolo maciço, com rejunte e emboço de terra. Quando a gente iniciou, a gente imaginou que não conseguiria manter esse reboco de terra em função já da degradação, né? Para nossa surpresa, conseguimos conservar praticamente 100% desse reboco de terra. A data de reinauguração do museu já foi definida. Será em abril de 2015, mês de aniversário de Getúlio. Até lá, parte do acervo do museu está na capela do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizada de São Borja. São objetos que fizeram parte do cotidiano de Getúlio. A mobília utilizada no escritório de advocacia, as roupas usadas no dia a dia e até mesmo o último terno que vestiu. Raridades aos olhos dos admiradores do presidente. Eu me sinto privilegiada. É isso que eu sinto. Abri alguns livros daqueles ali, e tu vê assim, bilhetes escritos por ele dentro do livro, assim, autógrafo dele, assim, presente, assim, dirigido, assim, diretamente para ele o livro, sabe? Muito emocionante, é muito gratificante, para mim é. Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954.
O legado que edificou durante todos os anos de governo garantiu que naquele dia ele deixasse a vida para entrar na história e marcar eternamente o imaginário popular.